Na cadeia, presa a quadrilha que arrombava caixas eletrônicos aqui no Distrito Federal e em 4 estados. Gastos, o GDF tenta ajustar contas, mas segue no limite do alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Insegurança. O homem é preso depois de esfaquear morador da Asa Norte durante assalto. E transporte, o novo aplicativo permite consultar horários dos ônibus em tempo real. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e trago agora para vocês as notícias do Band Cidade, primeira edição. Novidade no transporte público do Distrito Federal. Um aplicativo que traça rotas e avisa quando o transporte está chegando na parada começou a funcionar nesta quarta-feira. Batizado de aplicativo Mais Ônibus Brasília, o GPS vai ter um centro de supervisão operacional responsável pela gestão do sistema. O aplicativo, batizado de Mais Brasília, vai permitir que o passageiro consulte os horários dos ônibus em tempo real e ainda traçar o destino escolhido. A tecnologia foi apresentada nesta quarta-feira no Palácio do Buriti. Baixa o aplicativo, ele vai estar funcionando lá, ele é totalmente interativo. Você dá o zoom aonde você está, acha o teu ponto de ônibus, clica nele. Ele vai dar quais linhas passam, escolhe a linha e a linha vai te dar as próximas viagens. Durante a apresentação do aplicativo, o governo entregou também o Centro de Supervisão Operacional, que vai ser responsável pela fiscalização do sistema. O centro é para isso, ele é para fiscalizar por parte da Subsecretaria de Fiscalização e Gestão do DFTrans para corrigir problemas operacionais, como horários e o intervalo entre ônibus. Nesse primeiro momento, apenas 2 empresas estão usando o aplicativo, Piracicabana e Marechal, ou seja, 36% da frota da capital, que totaliza 2.700 carros. A implantação do sistema inteligente não teve custo para o governo. As empresas arcaram com os gastos. Quem precisa do transporte público acredita que a nova ferramenta pode melhorar o dia a dia dos passageiros. A questão de você estar na parada e não saber que hora vai passar um ônibus é tudo assim de ruim, porque você fica exposto, tem locais que as paradas não têm nenhuma segurança. A gente fica exposto não só às intempéries da vida, do tempo, mas a questão de segurança mesmo, de violência, assaltos, enfim. Então, realmente, o aplicativo vai melhorar bastante a vida de quem usa o transporte público no DF. O aplicativo é gratuito e já está disponível para usuários do sistema Android. Para quem utiliza smartphone com o sistema iOS, estará na plataforma até o fim do mês de fevereiro. E toda a frota do DF estará no aplicativo em até 3 meses. Temos para a gente conversar com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Todo mundo quer saber o seguinte, se realmente o ônibus vai passar no horário com esse aplicativo. Pois é, olha, o que não resta dúvida é que o aplicativo vai funcionar no celular. O problema é que não funciona nos ônibus, nas ruas, né? Se o governo não consegue fazer com que as empresas de ônibus respeitem os cidadãos, respeitem os passageiros, né? Se eles não podem proporcionar ônibus de qualidade, que sejam confortáveis, espaçosos, com lugar para todo mundo viajar sentado, será que eles não querem, não têm interesse em fazer isso? Pelo menos eles fossem pontuais, mas não são. Esse aplicativo aí vai funcionar, mas só no celular. Na rua, eu duvido. É difícil, né? É difícil acreditar. E olha, o GDF fez um balanço das contas de 2017 e disse que fechou o ano dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bastou esse alívio para o governo receber aí sinalização, o governo sinalizar com mais gastos e planeja novas contratações em áreas como saúde e também educação. Os dados foram apresentados pelos secretários da Casa Civil, da Fazenda e do Planejamento. A equipe econômica do governo do DF mostrou que a relação entre a despesa de pessoal e a receita corrente líquida nos últimos 4 meses de 2017 passou de 44,81% para 46,07%. Apesar do aumento, o secretário da Fazenda explica que os índices estão dentro do limite de responsabilidade fiscal. Isso decorreu do crescimento vegetativo da folha e das nomeações que foram feitas durante o ano ainda de 2017. Em outras palavras, a equipe econômica anunciou que as contas do governo do Distrito Federal estão sob controle e que a expectativa é de crescimento de 6% na arrecadação no ano que vem.
nós teremos receitas novas que não significam aumento de carga tributária, é importante dizer isso. Teremos aumento em função de partilhamento do ISS, que até então era arrecadado em um único município. Nós teremos receitas do serviço prestado pelas administradoras de cartão de crédito, pelos bancos nas operações de leasing, pelos planos de saúde e pelas streams. Diante da perspectiva de equilíbrio e crescimento, a expectativa do governo do DF é nomear concursados na saúde e educação ainda este ano. Saúde, educação e segurança é a prioridade do governo. O governador determinou isso, a governança, que a gente consiga esse espaço na lei de responsabilidade fiscal para conseguir atender a essas necessidades, principalmente dessas 3 áreas. É claro que os sindicatos, Cláudio Humberto, ouvem um discurso e já pedem os reajustes acertados lá no antigo governo. Eles só pensam nisso, né? Sindicatos e também governantes. O governo acha que poderá, em 2018, que é o ano que eles chamam de ano da prosperidade, né? Eles acham que podem conseguir um aumento na arrecadação, na receita tributária, na receita de impostos, na ordem de 6%. Em vez de alegando que foram 3 anos de pindaíba, eles vão então contratar mais pessoas, vão gastar ainda mais com salários. E, portanto, vão usar esse dinheiro para contemplar menos de 7% da população, que é o contingente de servidores públicos. Os outros 93% continuarão com aquelas passarelas do eixão completamente imundas e degradadas. Nós vamos continuar sem remédios, ou seja, tudo continua como está, mas os servidores, estes e sindicalistas também, ficarão satisfeitos. Enquanto o presidente Michel Temer se articula para conseguir aprovar a reforma da Previdência, o IBGE divulga a taxa de desemprego. Ela é maior dos últimos 5 anos, ficou em 12,7% em 2017. Os números foram divulgados hoje. Os detalhes chegando com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Boa tarde, Renata. Números que preocupam, né? É muito triste, né, Rodrigo? A gente fica imaginando esses pais e mães de família que estão desempregados. É realmente uma realidade muito difícil, muito complicada. Então, esses 12,7% que você se referiu aí, dá um total de mais de 13 milhões de pessoas que ficaram desempregadas no ano passado. É o pior resultado dos últimos 5 anos. Em 2016, esse índice ficou em 11,5%. Já no ano anterior, 2015, ficou em 8,5%. Para este ano, existe aí uma estimativa de analistas que esse índice também fique em algo em torno de 12% da população brasileira desempregada. O IBGE leva em consideração empregos com e sem carteira assinada. Por sinal, aumentou o número de trabalhadores que estão na informalidade, sem carteira assinada, já somam aí mais de 11 milhões de pessoas. Ao atingir esses mais de 13 milhões que a gente está se referindo de desempregados em geral no ano passado, o número de desempregados cresceu quase 1,5 milhão em relação a 2016. O número de empregados no setor privado caiu em quase 1 milhão, isso entre 2016 e 2017. O rendimento médio desses trabalhadores ficou em R$ 2.154. Enquanto isso, o presidente Michel Temer se articula e as articulações estão com todo vapor, exatamente para tentar aprovar a reforma da Previdência. As reuniões não param. Ontem mesmo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se reuniu com ministros, líderes partidários, tudo para realmente tentar colocar e ganhar essa votação, aprovar esse texto da reforma da Previdência no primeiro turno no dia 19 de fevereiro. Hoje o presidente Michel Temer concedeu uma entrevista à rádio e se demonstrou bastante otimista. Segundo ele, até março a reforma da Previdência vai estar aprovada tanto na Câmara quanto no Senado. A gente lembra que precisa passar por dois turnos na Câmara para depois ser analisada também em 2 turnos no Senado. Até então, o governo ainda não tem os 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência na Câmara. O governo pretende conquistar aí até o dia da votação cerca de 70 votos para ter uma margem aí favorável, para não correr o risco dessa reforma não ser aprovada. Então, como a gente disse, o presidente Michel Temer de fato está bastante otimista. Até março ele espera que esteja fechado esse ciclo. A gente sabe que vai ser um pouco complicado, mas também a gente sabe que quando os parlamentares querem, eles aprovam a toque de caixa. A questão é, será que eles realmente querem? É isso, Rodrigo. Essa é a grande pergunta, Renata. Uma batalha pela frente, Cláudio Humberto. Da reforma da Previdência, o presidente está muito otimista com relação à sua aprovação. Eu entrevistei
o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Eliseu Padilha, ele também me pareceu bastante otimista e muito focado, né? Ele e também os demais ministros, segundo ele, e também líderes partidários nessa aprovação. Os indicadores de desemprego que a Renata explicou tão bem são ainda reflexo daquela crise gerada pelo governo desastroso e perdulário de Dilma Rousseff, que jogou o Brasil na maior crise econômica da sua história. E com reflexo imediato, e essa que é a tragédia social de um governo incompetente, com reflexo imediato nos indicadores de emprego, colocando na rua da amargura tanta gente, não é? E em 2017 foi um ano muito difícil, tão difícil ou mais difícil do que o ano anterior, de 2016, mas a partir de 2018, segundo todos os economistas, a tendência é melhorar e esse número de desempregados reduzir sensivelmente. Da política para a criminalidade, depois de esfaquear o morador da Asa Norte, um bandido foi preso. O crime foi em plena luz do dia na última segunda-feira. Isaac Pereira da Silva, de 20 anos, havia sido preso em novembro, mas foi liberado pela Justiça. O assalto foi registrado pelas câmeras de segurança da região. Veja só. O circuito de segurança das casas que ficam perto da 714 Norte registrou toda a ação do bandido. Repare, ele está no lado esquerdo do vídeo e se aproxima desse homem de blusa preta, perto do carro. Os dois entram em luta, mas o bandido esfaqueia o rapaz nas costas para pegar o celular dele. O homem agredido teve o pulmão esfaqueado e segue internado fora de perigo de morte. O crime foi no dia 22 de janeiro deste ano. Com a ajuda das câmeras, a polícia identificou e prendeu o assaltante. Isaac Pereira da Silva, de 20 anos, já tinha passagens pelo mesmo crime. A polícia acredita que ele tenha cometido vários outros assaltos na Asa Norte. Se você também foi alvo desse homem, denuncie. Ligue para o 197. E as imagens são realmente chocantes, né? Olha, a seguir, a Polícia Civil prende quadrilha que arrombava caixas eletrônicos aqui no DF e em 4 estados. Mais informações logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.